Olá, se você está assistindo essa videoaula é porque você é estudante oficial do curso de Ciências Biológicas do consórcio CEDERJ, Fundação CCIERJ, e está regularmente matriculado ou matriculada na disciplina Populações, Comunidades e Conservação. Meu nome é Miriam, eu sou professora do Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora dessa disciplina. Essa aula, ela foi gravada para ser um suporte aos estudos de cada um de vocês e é proibido, então, compartilhar ou veicular o seu conteúdo, seja parcialmente ou integralmente, com quaisquer pessoas, sejam físicas ou jurídicas, certo? E essa prática está sujeita a sanções disciplinares e todas as consequências cabíveis de acordo com as leis correspondentes. Então, essa aula, ela é intitulada Descritores Estruturais de Comunidades e ela corresponde aproximadamente à aula de número 19, embora ela resgate alguns conceitos de outras aulas também. Então, quais são os tópicos a serem tratados aqui? A aula está dividida em duas partes. A primeira traz esse arcabouço mais teórico, conceitual. Então, ela vai lidar com subgrupos dentro de comunidades, qual é o vocabulário que a gente usa em ecologia de comunidades, os descritores estruturais, que tem a ver com a estrutura taxonômica das comunidades propriamente, e esses assuntos vão ser permeados com aplicações e estudos de caso para ilustrar esses conceitos. E a segunda parte é mais relacionada à prática em si, então vai tratar das etapas do estudo. Então, a primeira coisa que a gente pode perguntar é quem é a nossa comunidade, onde é que ela começa e onde é que ela termina. Quais são os limites dessa comunidade? Quem que é incluído se a gente está querendo descrever essa comunidade e comparar comunidades? Vocês já viram lá na aula 17 aquele debate do Gleason e do Clements, comunidades abertas e comunidades fechadas, e viram que a maior parte das comunidades ela é aberta, ou seja, elas são formadas por espécies que vão estar ocorrendo em determinados locais de acordo com um gradiente de condições físicas e bióticas daquele local. E nem sempre a gente vai conseguir identificar os ecótonos, né, as fronteiras que separam essas comunidades, que seria a visão do Clemens. Mas algumas comunidades podem ser fechadas também. Aqui a gente vai observar esses dois exemplos, essas duas imagens aqui de ambientes próximos da gente, aqui no estado do Rio de Janeiro. Aqui a gente tem uma imagem aérea do Parque Nacional da Restinga de Urubatiba, na região de Macaé, e aqui a gente pode observar alguns limites físicos reais entre as comunidades, e que representam, então, o que são esses limites físicos, né? Eles representam barreiras para a sobrevivência ou dispersão das espécies. E o primeiro ecótono, né, a primeira fronteira que a gente consegue ver aqui, a mais óbvia, seria essa divisão entre o ambiente terrestre e o ambiente aquático, ou seja, as espécies que vivem na água, elas não podem, né, viver na terra e vice-versa. E aqui, dentre os ambientes terrestres, a gente consegue observar duas fisionomias bem diferentes. Aqui, essa vegetação semi-aquática associada ao ambiente aquático, então, e logo aqui, fazendo fronteira com ela, essa mata de restinga, que é um ambiente completamente seco. Tá? Então, aqui a gente pode identificar esses limites físicos reais e se tornaria mais fácil, digamos, a gente delimitar a nossa comunidade como uma unidade discreta, separada. Tá? Aqui já essa imagem aqui é na região serrana aqui do Rio de Janeiro, um trecho de Mata Atlântica. A gente até consegue observar uma fronteira aqui, um ecótono, mas é um ecótono causado por ação humana, é uma ação de desmatamento. Tá? Olhando a mata aqui, a gente não conseguiria identificar uma fronteira. Tá? Então, a gente pode ter que delimitar limites físicos arbitrários, dependendo da pergunta da nossa pesquisa, né? Ou com as limitações amostrais. E aí a gente entra numa outra noção, um outro conceito, que é a de hierarquia de hábitats. Então, quem é a nossa comunidade? Nossa comunidade ela pode estar presente em diversas escalas diferentes, seja uma escala muito pequena, ou escala de um bioma inteiro, ou uma escala global, né? Então, trazendo essas mesmas imagens aqui, vamos observar a restinga de Urubatiba. Aqui, dentro dessa parte da restinga, a gente identifica várias moitas de cluse. Então, a gente pode estar interessado em descrever e comparar essas ilhas aqui de restinga ou a mata de restinga de todo o parque da restinga de Urubatiba, ou a gente pode estar interessado em descrever a comunidade dessas moitas de cluse aqui. Cluse é a árvore dominante. Aqui tem um metabolismo CAM, né? Ela forma esses aglomerados na mata de restinga. A gente pode estar interessado em descrever
Então, a comunidade está aqui na moita, ou descrever simplesmente a comunidade que está dentro de um tanque de bromélias que está dentro da moita. Então, vocês observam que essas comunidades, elas podem estar umas dentro das outras. A mesma coisa aqui, a gente tem esse trecho da Mata Atlântica, podemos estabelecer um transecto aqui para identificar a comunidade desse transecto, podemos fazer um limite do município para descrever as comunidades. E aqui o exemplo que eu estou trazendo é a comunidade do Rio. Esse aqui é o Rio Macaé, correndo em meio a esse trecho da Mata Atlântica, e eu posso ser interessada em descrever a comunidade do Rio Macaé como um todo, de apenas um trecho do Rio Macaé que está sujeito a alguma determinada influência, ou somente nos riachos de terceira ordem que desaguam no Rio Macaé, e assim por diante. Então, esses dois exemplos aqui demonstram essa noção de hierarquia de hábitats, ou seja, uma comunidade dentro da outra, e o meu objeto de estudo pode estar em qualquer uma dessas escalas. Só para trazer um outro exemplo de livro didático para vocês, aqui a gente tem um bioma de floresta temperada da América do Norte, delimitado por essa parte laranja aqui. Dentro dessa floresta temperada, existem formações vegetais que são de floresta de faia e bordo, que são duas espécies de árvore muito comuns nesses ambientes temperados da América do Norte, e que a gente pode descrever também quem ocorre ali. E dentro de uma dessas árvores, a gente pode estar interessado em descrever a comunidade de invertebrados de uma cavidade com água, dentro de uma espécie dentro de um indivíduo da espécie de faia. Ou ainda, descrever a fauna e flora do intestino que está dentro de um cérebro. Tá? Aí já entra com uma técnica mais de microbiologia e tal. Tá? Mas então, só para demonstrar que as comunidades elas podem estar em qualquer escala, elas podem ter qualquer tamanho, e a gente pode descrever, tá? E se a gente não tem uns limites reais, a gente pode criar esses limites arbitrariamente, dependendo do nosso objetivo. E, então, nesse contexto, eu trago um conceito importante, que é o conceito de filtros ambientais, porque a gente tem que entender quem que é a nossa comunidade local. O que a gente vai ver de descrição das comunidades, em termos estruturais, a gente vai fazer isso numa comunidade local, tá? E quem que está presente nessa minha comunidade local? São as espécies que conseguiram ultrapassar esses filtros ambientais, tá? Que filtros são esses? O filtro biogeográfico, que seria o filtro da dispersão ou imigração, o filtro dos fatores abióticos e o filtro dos fatores bióticos, ou seja, das interações entre as espécies. Então, o que isso quer dizer? Que a minha comunidade local, as espécies que estão aqui presentes, elas estão aqui porque elas conseguiram passar pelo filtro geográfico, ou seja, elas conseguiram chegar até ali, porque nesse local elas conseguem encontrar todos aqueles fatores ambientais que permitem a sua sobrevivência, né? Então, vocês podem pensar em recursos e condições, né? Temperatura, pH, umidade, e essas coisas todas que vocês conhecem, tá? E também porque nesse local ela vai encontrar aquelas espécies das quais elas necessitam para, né, satisfazer as suas necessidades, né? Para sua alimentação, e também não vão encontrar aquelas espécies que inibem, então, o seu crescimento. Isso que a gente chama de filtro biótico. Então, esse conceito de filtros ambientais, ele é uma metáfora, né, uma analogia, não é que exista uma peneira ali dentro da comunidade, e nem que isso ocorra de uma maneira sequencial, como essa figura dá a entender. Esses filtros, eles ocorrem simultaneamente, eles estão acontecendo todos ao mesmo tempo. Tá? E o interessante disso é que quem está presente na comunidade local vai ter que estar necessariamente presente na comunidade regional. Tá? Então, esse pool regional de espécies aqui, ou reservatório regional de espécies, ele vai fornecer um limite superior nas quantidades e nos tipos de espécies que vão estar presentes na minha comunidade local. Certo? Então, vem aqui que o rato, a samambaia e esse inseto aqui estão todos presentes aqui nesse pool regional. Alguns conseguiram, então, passar por esse filtro abiótico e pelo filtro biótico também e estarem presentes na nossa comunidade local. Certo? Pois bem,
E então, trazendo aqui esse conceito de comunidade, mais uma vez, né? A comunidade, ele é o conjunto de todos os organismos que concorrem no tempo e no espaço. Então, organismos, né? São todos os organismos, a rigor, sim, né? Mas como é que a gente trabalha com tudo isso? Como é que a gente vai descrever e comparar comunidades? Então, aqui trazendo o rio novamente, um rio ele é formado por algas, bactérias, plantas, fungos, insetos na sua forma adulto ou principalmente na sua forma imatura, crustáceos, peixes, e cada um desses grandes grupos taxonômicos ele é formado por muitas espécies diferentes. Então, como é que a gente trabalha com isso tudo, né? Vocês viram que a gente tem grupos taxonômicos muito diferentes aqui. Vocês viram lá na aula 3 que existem vários métodos muito diferentes para você coletar os diferentes tipos de organismos, coletar ou amostrar de alguma outra forma, né? Então, ou a gente trabalha com um grupo multidisciplinar, né? Ou a gente tem que lidar com subgrupos dentro dessa comunidade e o que de fato acontece. É muito frequente dentro da ecologia de comunidades lidar com grupos restritos de espécies. Então, aqui alguns exemplos. A gente pode estar interessado em descrever a comunidade de palmeiras do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, ou a comunidade de rotíferos dos lagos da Nova Zelândia, bromélias do Parque Nacional da Restinga de Urubatiba, os peixes que ocorrem em riachos de Mata Atlântica. Então, vejam que aqui eu estou além de eu estar restringindo ao grupo dos vegetais, eu ainda estou especificando um pouco mais, né? As palmeiras são árvores pertencentes à mesma família. Eu estou querendo descrever elas nesse local específico aqui. Eu posso querer descrever também num determinado pedaço desse parque, ou em 10 hectares desse parque, e assim por diante. Tá? Os peixes que ocorrem em riachos de Mata Atlântica. Esses peixes aqui, embora seja um grupo polifilético, né? A gente sabe o que quer dizer, né, quando se fala peixe. A gente está descrevendo, então, uma comunidade formada por espécies de diferentes ordens, diferentes famílias e diferentes gêneros, tá? Dentro desse grande grupo aqui dos peixes, mas continua sendo restrito. Nesse meu trabalho aqui da comunidade de peixe, eu não estou incluindo as algas, nem as bactérias, nem os fungos, nem os invertebrados, mas posso incluir também com algumas outras abordagens, tá? Pois bem, então, essas comunidades elas são mais restritas, elas são formadas por espécies que compartilham algum atributo de habitat, no caso aqui, né, o local que elas estão vivendo, e ou a similaridade taxonômica, tá? Em vários níveis, conforme esses exemplos que eu demonstrei aqui. E aí eu trago uma outra palavra que é muito comum, muito encontrada na literatura e é mencionada também no módulo de vocês, que é o termo assemblage em inglês. Não sei se passaram por uma literatura, né, se necessário. Ou assembleia, muitas vezes é traduzido para português com esse nome aqui, ou mesmo taxocenose. Então, o significado dessas palavras aqui são justamente isso, é uma comunidade mais restrita, com espécies que compartilham esse atributo de habitat ou similaridade taxonômica. Então, ela é uma comunidade mais restrita, mas, ao mesmo tempo, embora esse aqui seja o termo correto, né, assembleia ou taxocenose, muitas vezes a gente fala de comunidades de palmeiras do Parque Nacional da Serra dos Órgãos ou comunidades de rotíferos dos lagos da Nova Zelândia, tá? É só para não gerar confusão com esses termos, tá? Então, outra maneira da gente dividir a comunidade em subconjuntos, esse aqui eu já falei, né? Aqueles que têm uma afinidade taxonômica, a taxocenose, agrupamento de espécies por afinidade taxonômica, conforme aqueles exemplos que eu dei ali, que é o que a gente vai tratar mais especificamente aqui nessa aula, mas a gente pode pensar em subdivisões também que tenham a ver com um aspecto mais funcional, né? Descritores funcionais das comunidades. Então, por exemplo, o grupo trófico é um grupo formado por espécies que não são necessariamente aparentadas, mas elas pertencem ao mesmo nível trófico. Então, produtores primários, consumidores primários, predadores de topo e assim por diante. E esses dois termos aqui, guilda e grupo funcional, eles são bastante interessantes, que eles podem ser intercambiáveis em alguns momentos. Então, vamos ver primeiro a guilda. A guilda é um conjunto de espécies também que também não necessariamente são aparentadas filogeneticamente,
né? Mas que elas usam os mesmos recursos do ambiente. Então, aqui a gente tem um mamífero, um pássaro e um inseto, os três aqui com pólen. Então, eles formam a guilda dos polinizadores, que acaba sendo uma função dentro da comunidade também. Tá? Então, eles não são aparentados, mas eles consomem os mesmos recursos, usam, né, os mesmos recursos, não necessariamente consomem, né? Então, eles acabam desempenhando uma mesma função. E aqui no caso do grupo funcional, esse exemplo aqui especificamente, né, o grupo funcional representaria recursos diferentes, mas a mesma funcionalidade. Esse exemplo aqui está mostrando um afídeo que suga a seiva, então, dos vegetais, e aqui um mosquito que suga o sangue de animais de sangue quente. Então, os dois insetos aqui, eles têm um aparelho bucal muito semelhante, eles teriam, então, a mesma funcionalidade, mas eles usam recursos muito diferentes. Então, se a gente está descrevendo uma comunidade, esse conceito aqui de grupo funcional, ele seria pouco útil, né? Então, por isso que eu falei que, muitas vezes, guilda e grupo funcional, eles podem ser intercambiáveis, né? Utilizados de maneira indistinta, tá? E um outro exemplo de grupo funcional seria organismos fixadores de nitrogênio, por exemplo. Aqui, trazendo um exemplo próximo do que eu trabalho, a gente tem essa comunidade, entre aspas, porque eu estou falando de uma taxocenose ou assembleia, né? Então, a gente tem a comunidade de peixes do Rio Tocantins, na verdade, uma pequena amostra dessa comunidade. Aqui eu estou mostrando somente 9 espécies, do total de 230, mais ou menos, que ocorrem num trecho de 300 quilômetros desse rio. Então, aqui a gente tem a comunidade de peixes do Alto Rio Tocantins, é uma assembleia, tá? E dentro dessa comunidade eu posso identificar também alguns agrupamentos que são mais dessa abordagem funcional. Por exemplo, aqui eu tenho a guilda dos piscívoros. Dentro dessa comunidade eu tenho um grupo de espécies que são piscívoras, ou seja, são aquelas que se alimentam de outros peixes. Existem outras guildas também, dos detritívoros, dos herbívoros, dos insetívoros e assim por diante. Então, aqui vocês têm um exercício semelhante no módulo, na aula 16, se não me engano. Então, vamos juntar aqui essas duas colunas, né? O cerrado, consumidores primários, roedores e organismos fixadores de nitrogênio, eles são exemplos de. Depois vocês olhem com calma e podem contrastar com os outros exemplos que são encontrados no módulo. Pois bem, então, chegando finalmente ao objetivo dessa aula, como que a gente descreve uma comunidade local e como que a gente compara as comunidades. Então, como já vimos, essas comparações e essas descrições podem ser tanto em termos estruturais quanto funcionais. Então, pensando nos termos estruturais, a gente pode fazer essas perguntas aqui. Claro que não são só essas, mas são alguns exemplos. Quantas e quais espécies fazem parte dessa comunidade e o quanto cada uma dessas espécies é representativa dentro dessa comunidade, qual a biomassa do grupo trófico dos consumidores primários, pensando numa perspectiva mais funcional, ou da mesma forma, qual a proporção de abundância de cada guilda dentro dessa comunidade. Tá? E essas perguntas servem tanto para a gente escrever quanto para comparar comunidades. Pois bem, chegamos então aos descritores estruturais das comunidades, né? A gente vai ver riqueza, equitabilidade, índices de diversidade e diagramas e modelos de abundância. Então, a gente começa com um conceito mais simples dentro da descrição de comunidades, que é o conceito de riqueza. Tá? Para a gente poder ver a riqueza, a gente tem que conhecer a composição de espécies, ou seja, quais espécies que estão fazendo parte da comunidade. Aqui também, mais uma vez, um exemplo muito simplificado, seriam as comunidades das borboletas, lá da Serra dos Carajás, no Pará. E aqui, vejam, nós temos 4 tipos diferentes, 4 espécies diferentes de borboletas. E aqui nós temos 2. Então, a gente tem uma riqueza, a gente diz, né, que tem uma riqueza igual a 4. E já podem se acostumando com essa letra aqui, S, que é a letra que quer dizer riqueza de espécies na comunidade. Tá? Então, aqui a gente tem S igual a 4 e aqui nós temos S igual a 2. Então, a riqueza é o conceito mais simples, mais antigo, mais utilizado de diversidade e ela informa simplesmente o número de espécies presentes. Vocês vão ver em outras situações
que muitas vezes a riqueza ela é utilizada como um sinônimo de diversidade, principalmente em escalas maiores. Mas isso é uma outra história que não vem ao caso no momento. Aqui a gente vai utilizar para o cálculo dos índices de diversidade que descrevem uma comunidade local. Bom, já vimos então a riqueza a partir desse exemplo aqui, e agora vamos observar essas duas comunidades, a comunidade A e a comunidade B. Então, vejam qual é a diferença entre as duas. Aqui na comunidade A, a gente tem o mesmo número de indivíduos de cada uma dessas 4 espécies aqui, certo? E aqui na comunidade B, também temos as mesmas 4 espécies, só que essa azulzinha aqui, ela é bem mais dominante do que as demais. Ela possui uma quantidade maior de indivíduos. Então, e essa verdinha aqui possui somente um indivíduo. Tá? E aí a gente entra com o outro conceito, que é o de equitabilidade. Tá? Então, aqui é a riqueza, número de espécies, e a equitabilidade, como é que a gente define isso? É como que as espécies se distribuem em termos de abundância dentro dessa comunidade. Tá? Então, quanto mais próximas forem essas abundâncias relativas das espécies, maior vai ser a equitabilidade dentro da comunidade e menor a dominância. Então, aqui a gente vê que a comunidade A tem uma equitabilidade maior, porque cada uma das espécies tem 4 indivíduos, e aqui a gente tem uma equitabilidade bem menor, porque existe a dominância de somente uma espécie. Pode ser uma dominância de 2 espécies também, mas aqui no caso é só uma. Tá? E por que a gente tem essas duas medidas, esses 2 parâmetros, a riqueza e a equitabilidade? Porque esses são os 2 parâmetros que vão formar o índice de diversidade de uma comunidade local. Atenção que aqui a gente está lidando com índice de diversidade, é diferente do que a gente chama de biodiversidade, tá? Biodiversidade é um conceito bem mais amplo que abarca desde diversidade genética intrapopulacional até diversidade de ecossistemas, e é um conceito diferente que agora nesse momento não vem ao caso. A gente está lidando com índices de diversidade que servem para descrever comunidades locais. Pois bem, existe uma grande variedade de índices de diversidade. Esse livro aqui, da McGurran, tem várias edições, essa aqui é a última, de 2013, ela aponta a existência de uns 13 índices, tá? E eles são basicamente divididos em 2 tipos, os índices baseados na teoria de formação e os índices de dominância. Obviamente, a gente não vai ver esses 13 índices aqui, mas vamos lidar com 2 que são os mais utilizados. Um deles é o índice de Simpson, que é o índice de dominância, e o outro é o índice de Shannon, que é dado por essa fórmula aqui. E aí a gente vai ver como que cada um funciona, tá? Bom, primeiro os índices de dominância, eu vou passar um pouco mais batido, tá? Mas o que é importante é saber o que é esse PI aqui da fórmula. Então, os índices de dominância, eles se baseiam na abundância ou biomassa de espécies mais comuns do que na riqueza, tá? E ele é dado da seguinte forma, o índice de Simpson, denominado como D, ele é o somatório de PI, que significa a proporção de indivíduos da espécie I. Então, espécie I quer dizer o conjunto das espécies, né? Então a gente tem o somatório da proporção de indivíduos da espécie A mais indivíduos da espécie B, da espécie C, e assim por diante, tá? O somatório dos indivíduos de todas as espécies que ocorrem na comunidade elevado ao quadrado. Como o índice de Simpson é o índice de dominância, ele é usualmente demonstrado como 1 sobre D, porque se ele tiver um valor maior, quer dizer que existe uma maior dominância da comunidade e uma menor equitabilidade. Então, a gente representa, usualmente, ele é o contrário, como 1 sobre D. Mas guardem esse conceito do PI, né, o que ele significa, porque ele vai entrar, então, no índice de Shannon. O índice de Shannon é um índice baseado na teoria da informação. Isso quer dizer o quê? Qual o significado biológico disso? Quer dizer que ele está medindo qual é a probabilidade de que a sua próxima espécie que vem na sua amostragem é uma espécie diferente daquelas que já foram amostradas anteriormente.
Tá? Então, a diversidade pode ser medida de modo semelhante a uma informação contida numa mensagem ou código. E como é que funciona esse índice de Shannon? Bom, isso aqui, na verdade, é uma premissa, né? Assumir que os indivíduos são amostrados de modo aleatório, que todas as espécies são amostradas, isso é uma premissa que deve permear qualquer estudo sobre comunidades, né? Mas aqui o índice de Shannon, na verdade, ele é denominado como H', né? Que está faltando a linha. Ele é o somatório do PI, o mesmo PI do índice de Simpson, que é a proporção de indivíduos da espécie I, multiplicado pelo logaritmo natural dessa mesma proporção, tá? Então, a proporção vezes, esse logaritmo aqui, ele pode ser em diversas bases, a gente vai se manter focado no logaritmo natural. Pois bem, e a equitabilidade de Shannon, que é denominado como E, aqui, ou J, tá? Ele vai ser um grande determinante do valor final que esse índice de diversidade de Shannon vai tomar. Então, o índice de Shannon vai ser máximo quando as espécies possuem a mesma abundância, ou seja, quando a equitabilidade é máxima, tá? E a equitabilidade, o índice de diversidade máximo, ele vai ser igual ao logaritmo natural da riqueza. Então, como é que a gente calcula a equitabilidade? A equitabilidade é dividido pelo índice de diversidade dividido pelo índice de diversidade máximo. Tá? Então, a gente substitui esse H' aqui, é a mesma fórmula que vocês viram no slide anterior, dividido pelo logaritmo natural da riqueza. Ok? Então, a gente vai destrinchar isso um pouco melhor aqui, olhando esse exemplo prático. Mais uma vez, pequenas comunidades, né? A gente pode estar interessado em descrever uma comunidade de um jardim também, ou de um canteiro, tá? Aqui no caso são essas bromélias, eu tirei essas fotos lá no Jardim Botânico. Então, a gente tem duas comunidades locais, né? Comunidade local A, comunidade local B. Tá? Vejam que existem espécies diferentes nessas comunidades. Vamos calcular o do local A. Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Tem que identificar essas espécies. Eu não sei o nome dessas espécies, não faço a mínima ideia, mas eu consigo ver que elas são diferentes entre si. Então, quantas espécies eu tenho aqui no local A? 1, 2, 3, 4 e 5. São 5 espécies diferentes. E cada uma possui a sua abundância relativa. Aqui, só de olhar aqui, a gente já vê que existe uma dominância dessa espécie mais escura aqui. Então, como que a gente aplica essa fórmula? Essa tabelinha aqui, a gente vai destrinchar cada um desses pedaços aqui da fórmula. Então, a gente está chamando aqui, essa aqui é a espécie 1, né? Quantos indivíduos tem? Somente um aqui, então é um indivíduo. A espécie 2 tem 2 indivíduos. A espécie 3, ó, tem 6. E a espécie 4 tem 1. E a espécie 5 também tem 1. Qual é a quantidade total de indivíduos da minha comunidade? É o somatório disso daqui, tá? Então, qual é a proporção de abundância da espécie 1? Vai ser 1 dividido por 11, a 2 vai ser 2 dividido por 11, a 3 vai ser 6 dividido por 11, e assim por diante. A gente vai ter uma abundância relativa para cada uma das espécies presentes. E aí, o que a gente vai fazer? Multiplicar esse número aqui pelo logaritmo natural, que vai obter um valor negativo. E aí, o índice de Shannon, no final, ele vai ser dado pelo somatório, aqui, ó, vejam pela fórmula, pelo somatório de PI vezes o logaritmo natural de PI. Então, a gente simplesmente multiplica isso por isso e obtemos para cada uma dessas linhas esse valor aqui, e o somatório disso vai dar 1,29. Na verdade, menos 1,29, porque quando a gente transforma no logaritmo, ele vai ficar com um sinal negativo, e é por isso que a fórmula tem esse menos aqui, porque o menos com menos dá mais. Então, qual é o nosso índice de diversidade de Shannon do nosso local A? 1,29. O que que isso significa? Não sabemos. Mas já vamos saber. Vamos discutir um pouco sobre isso. Então, e aqui a diversidade de Shannon, a equitabilidade de Shannon, a gente vai ter esse 1,29 obtido aqui, dividido pelo logaritmo natural
de 5, que é o número de espécies presentes, tá? E isso dá um valor de 0,804. É um valor alto? Já vamos ver. Pois bem, aí temos o local B. O local B, vocês podem observar que há uma composição de espécies diferentes, mas também há 5 espécies presentes, ó. 1, 2, 3, 4, 5 espécies. E podemos observar também, só olhando, que há uma dominância menor, tá, do que a outra aqui. Então, se vocês fizerem os mesmos cálculos para a comunidade B, sugiro que façam para treinar e entender como funciona o índice. Vocês têm aqui um S igual a 5, o índice de Shannon vai ser 1,42 e a equitabilidade vai ser 0,881. E aqui a gente consegue entender o que cada um desses números aqui significa ao comparar essas duas comunidades, tá? Então, a gente vê que o índice de diversidade e a equitabilidade são um pouco maiores nessa comunidade B. Isso se deve ao quê? Ao fato de que há uma menor dominância, ou seja, a quantidade proporcional de cada uma das espécies, ela é mais equivalente do que nessa outra comunidade aqui. Certo? E aí vamos lidar com alguns estudos de caso. Esse estudo de caso, ele está presente em livros didáticos e ele foi feito em áreas de campos de gramíneas lá na Inglaterra e é dominado como o experimento mais antigo do mundo. Tem aqui um site com isso, que vocês podem dar uma olhada se quiserem. E na Inglaterra eles têm essas quantidades de dados de longuíssimo prazo, né? Sensacional. Vocês já viram alguns exemplos lá na parte de populações de PCC. Então eles têm dados de 160 anos, tá, de experimento. E aqui é uma foto aérea demonstrando as parcelas, né, os transectos, onde eles fizeram diferentes tratamentos e alguns desses experimentos, né? Então, aqui a gente tem o resultado de um desses experimentos, demonstrando, então, onde foi calculado o índice de Shannon e de equitabilidade. Qual era o tratamento que eles fizeram? Foram adicionando nitrogênio, que é um nutriente, nas parcelas de em algumas parcelas, mantendo outras como controle, ou seja, sem essa adição de nitrogênio, e foram acompanhando ao longo de 100 anos, veja aqui, de 1850 até 1950. Então, aqui no eixo Y, a gente tem a diversidade de espécies e aqui o tempo correndo da esquerda para a direita, e aqui no outro lado, no outro eixo aqui, a gente tem a equitabilidade, tá? Então, vejam, aqui nos símbolos vazados tem o controle, ou seja, não receberam tratamento de nitrogênio, e aqui nos símbolos cheios houve o tratamento com nitrogênio. Na linha de cima, a gente tem o índice de Shannon e aqui na de baixo a equitabilidade. Então, vejam que mesmo que tenha tido algumas oscilações ao longo do tempo, nesses 100 anos, nos controles, o que acontece, se você olhar no cômputo geral, esse valor é constante, ou seja, não teve uma mudança na diversidade de espécies. Ao contrário, no local que recebeu essa quantidade de nutrientes, que a gente chama de área fertilizada, teve uma diminuição tanto da equitabilidade quanto da diversidade de Shannon. Isso provavelmente ocorreu por quê? Porque teve alguma dominância de uma ou poucas espécies que seriam melhores competidoras dentro desse cenário de grande fertilização, né? Uma quantidade muito grande de nutrientes. Então, dando esse padrão geral, aqui a gente já vai voltar um pouco nesse exemplo quando estiver falando de diagramas de abundância de espécies. Aqui um outro estudo de caso próximo da gente, que é um caso de eutrofização e assoreamento de lagoa. Essa aqui é a Lagoa da Tijuca, localizado na Barra, na cidade do Rio de Janeiro. Aqui pode ser observada essa quantidade enorme de algas e essa espuma muito característica de poluição. Então, esse foi um projeto que nós realizamos lá em 2006, um projeto que foi rápido, né, na verdade, e podemos comparar com um estudo que foi feito na década de 80. Eu não tenho aqui para mostrar os índices de diversidade, porque nós não temos como fazer uma comparação, porque esse estudo da década de 80 não apresenta isso,
mas só com base nessa descrição aqui das espécies, dá para a gente imaginar como que esses índices se comportaram, né, nessa comparação temporal. Tá? Então, na década de 80, esse relatório ele te dava o registro de 49 espécies de peixes, incluindo espécies residentes e espécies marinhas que eventualmente adentram esse ambiente. E o cenário de 2006, que foi quando nós coletamos, tinha 10 espécies, sendo 2 delas não nativas, que eram o barrigudinho, que é uma espécie muito tolerante à poluição, né? E a tilápia, que também é bastante tolerante. Então, são espécies não nativas, né? Espécies que não fazem parte do pool regional de espécies, mas que foram introduzidas nesse local. Tá? Elas quebraram esse filtro, os seres humanos, né, quebraram esse filtro ambiental natural, né, introduziram essas espécies ali, e além de ter diminuído a riqueza de espécies de 49 para 10 espécies, 2 delas eram dominantes, justamente as não nativas. E dominante quer dizer o quê? A proporção dessas 2 espécies dentro dessa comunidade de 10 espécies era de mais de 70%. Então, vocês imaginam como que os índices de equitabilidade e de diversidade também diminuíram ao longo do tempo. E aqui a gente pode fazer uma analogia, né, pensar que é um caso semelhante àquele das gramíneas da Inglaterra, que receberam esses nutrientes, e causando aqui, nesse caso, um processo que a gente chama de eutrofização, que vocês já devem ter visto em elementos de ecologia. Né, um processo que acaba prejudicando também a comunidade como um todo, não só dos peixes, que foi avaliado aqui, mas também das algas, dos invertebrados, do zooplâncton e assim por diante. Outro exemplo, aqui mais um exemplo hipotético aquático, está lá no módulo de vocês podem olhar com mais calma. A gente tem aqui, ao contrário, né, do ambiente da lagoa, a gente tem um ambiente, tem um fluxo, né, que é um ambiente de rio, um ambiente lótico, né? Então, a gente tem o fluxo do rio correndo da montante para a jusante, aqui da esquerda para a direita na nossa tabela, e nós temos os registros desses parâmetros aqui da riqueza, índice de Shannon e equitabilidade das comunidades bentônicas. As comunidades bentônicas são aquelas que estão, que vivem associados ao substrato de fundo. E o que ocorreu nesse trecho do rio aqui? Ocorreu um vazamento de um poluente tóxico. Então, olhando, examinando esses parâmetros aqui, vocês podem imaginar, né, deduzir, na verdade, não imaginar, vocês podem deduzir aonde que ocorreu esse vazamento. Aqui, no trecho B, vocês podem ver que teve uma queda bastante grande da riqueza, né, do índice de Shannon e da equitabilidade também. E podem ver também que, conforme foi se aproximando da jusante, né, indo para longe desse derrame, desse vazamento, né, pode ver que houve uma recuperação dessa comunidade aqui com os valores, então, desses 3 parâmetros muito semelhantes ao que ocorria no trecho A, ou seja, o trecho a montante de onde ocorreu o vazamento, tá? Então, vocês podem responder essas 2 perguntas aqui. Qual do trecho do rio onde ocorreu o vazamento? Provavelmente aqui, logo a montante do trecho B, e houve recuperação da comunidade bentônica rio abaixo? Sim, porque esses parâmetros são semelhantes ao que ocorreu acima. Tá? É claro que existe toda uma variação ao longo do rio, né? A gente sempre espera uma diversidade maior conforme a gente vai indo para jusante, porque o volume do rio fica maior, existe uma maior heterogeneidade de hábitats e tal, mas independente, né, isso é uma outra história também, mas independente disso, a gente pode ver esses padrões aqui, tá? E essas diferenças ao longo do rio vocês vão ver um pouco na aula prática sobre índices. Pois bem, o que a gente pode tirar, então, desses exemplos todos, né? O uso de medidas de riqueza e índices na avaliação de impactos. Vejam que os exemplos que eu mostrei, eles têm a ver com impactos. Tá? Então, esses índices, como eu falei, eles fazem mais sentido se você fizer utilizar de forma comparativa, tá? Esses índices, eles são ferramentas úteis para avaliar o efeito de distúrbios em comunidades, eles são especialmente úteis se você observar
distúrbios agudos, como aquele exemplo do vazamento anterior, né, a aplicação de inseticidas, né, mas também de mais longo prazo. Viram que esses parâmetros responderam a essa adição de fertilizantes e de poluição também nos exemplos demonstrados, tá? E esses índices, né, especialmente o de Shannon, que é de longe mais utilizado, eles são muito utilizados, né, em programas de monitoramento ambiental. Então, para fazer naqueles relatórios de impacto ambiental, né, antes de ter um empreendimento, né, e acompanhando, né, fazendo um monitoramento desse empreendimento, é necessário fazer um acompanhamento das comunidades e esses índices são, então, bastante utilizados, certo? E aí a gente pode pensar, será que esses índices, eles sempre representam melhores condições do ambiente? Eles são uma medida da saúde do ambiente? A gente vai ver que nem sempre. E por isso, saliento que é muito importante a gente conhecer as nossas comunidades. Porque esses índices, esses parâmetros, eles vão fornecer um número para a gente, simplesmente. Se a gente não conhecer a nossa comunidade, não vai saber o que está acontecendo e se ela está numa boa ou numa má situação. Então, aqui eu vou trazer um exemplo para vocês que traz um resultado um pouco contra-intuitivo, que é o caso do represamento do Rio Paraná. O Rio Paraná foi represado pela hidrelétrica de Itaipu, lá na década de 80, e destruiu aqui esse patrimônio ambiental, que era de 7 quedas, tá? Então, aqui é uma imagem de 7 quedas, como era antigamente, e aqui a gente tem uma imagem do reservatório de Itaipu, que fornece grande parte da energia utilizada no Brasil, né? E aqui é só uma imagem que está nesse artigo, que demonstra a quantidade de represamentos que existem no Rio Paraná, que tem somente alguns trechos livres. Então, a gente fez o seguinte, podemos pensar o seguinte, um grande impacto, né, uma grande mudança no ambiente, que alaga também o ambiente terrestre, né, uma mistura dos ambientes terrestres e aquáticos, mas a gente pode pensar que, poxa, é um grande impacto no ambiente aquático também, um lugar que era de água corrente se transforma num ambiente lêntico, com uma série de outras consequências, e a gente pode se perguntar, será que a diversidade de peixes diminuiu? O que aconteceu? Não, aconteceu justamente ao contrário, pelo menos em um momento inicial. O que houve? 7 quedas, né, aquelas cachoeiras, elas eram uma barreira natural que foi eliminada, então, quando houve o represamento e alagou tudo. Então, então a gente tinha comunidades diferentes, né, de um lado e do outro lado dessa barreira. E a partir do momento que isso foi quebrado, essa barreira, as comunidades elas se juntaram, levando a uma maior riqueza de espécies de peixes após o represamento. E levando também a abundância no primeiro momento, né? E então aumentando a riqueza e aumentando os índices de diversidade nessa comunidade, ao contrário do que a gente poderia pensar de um impacto. É claro que com o passar dos anos, né, acabou ocorrendo um declínio das espécies, especialmente aquelas migradoras e aquelas comercialmente importantes, que são espécies de maior porte e tal. Então, com o passar do tempo, acabou, por fim, acontecendo uma diminuição desses índices, mas inicialmente houve um aumento. Então, isso mais uma vez serve para demonstrar que é muito importante a gente conhecer as nossas comunidades antes de estabelecer qualquer conclusão baseada nesses parâmetros, nesses descritores estruturais. Então, compilando o que a gente viu até agora, esses índices de diversidade, eles são úteis, tá? Mas já vimos que temos que ter cuidado com eles, temos que utilizar com criticidade, tá? A unidade utilizada nesses índices é a espécie, ou morfoespécie, se a gente não consegue saber qual é o nome daquela espécie, né? Vamos ver isso um pouco mais adiante. Então, esses índices são baseados na composição taxonômica da comunidade, eles são formados por 2 componentes, que são a equitabilidade e a riqueza. Eles são simplesmente um número,
né, um número que é útil, porque ele resume informações da comunidade, mas eles também, ao mesmo tempo, a outra faceta disso é que eles são uma simplificação numérica de uma realidade que é complexa. Eles são muito úteis para medir impactos sobre os sistemas, mas nem sempre, como aquele outro exemplo que a gente viu ali. E eles funcionam principalmente como uma medida comparativa. Ele é pouco informativo em termos absolutos, né? Você encontrar um valor lá de 1,29, uma comunidade que você não conhece, né? E se você tem um outro parâmetro, é difícil você estabelecer alguma conclusão. Então, a McGurran, numa edição anterior do livro dela, que é só sobre diversidade, né? Ela coloca que a biodiversidade, ou a diversidade, na verdade, né? É, em essência, uma ciência comparativa. Ok? Pois bem, então, ainda nessa questão de termos um número no final, o índice de diversidade, ele é somente um atributo, e a gente pode pensar que existe uma perda de informação nesse processo, que a gente não consegue enxergar os detalhes dentro dessa comunidade. Se a gente tem um valor de equitabilidade baixo, a gente pode imaginar que existe uma dominância, mas a gente pode pensar em termos também mais... Eles pode querer dar uma lente, então, dos detalhes dentro dessa comunidade, se perguntar o quão comuns ou raras são as espécies. Então, vamos observar esse gráfico aqui. E nada melhor do que a gente colocar isso num gráfico. Tá? A gente tem a abundância proporcional aqui no eixo Y, e no X a gente tem um ordenamento das abundâncias, ou seja, a gente plota as espécies primeiro mais abundantes e depois ordenadas das mais abundantes para as menos abundantes. Então, observem que aqui, uma comunidade hipotética, que nós não vimos ainda, né? Comunidade A tem uma espécie comum, ou seja, abundante, tá? E 3 espécies raras. Ao passo que a comunidade B tem as 4 espécies igualmente abundantes. E isso é o que a gente chama de diagramas de ranking ou de posicionamento de espécies por abundância. Então, aqui a gente pode ver como que ocorre essa distribuição dentro da nossa comunidade. Então, como é que a gente faz isso? Aqui a gente tem, novamente, a abundância no eixo Y, e pensem que a abundância ela pode ser por número de indivíduos, que foi o que a gente viu até agora, mas a gente pode pensar em outras unidades que caracterizem melhor a nossa comunidade. Pode ser a biomassa, pode ser a área ocupada. Por exemplo, a gente pode ter uma comunidade de musgos que estão em cima de pedras dentro de um rio. Né? A gente não vai contar o número de indivíduos ali, é difícil, né? Mas a gente pode medir a área ocupada por cada um. Né? E a biomassa também pode ser uma unidade mais útil para a gente descrever, dependendo do tipo de comunidade. Tá? Então, aqui, mais uma vez, as espécies plotadas da mais abundante para menos abundante. Então, aqui a primeira é a mais abundante, depois a segunda mais abundante, a terceira, e a última é a mais rara, ou seja, aquela que tem o menor número de indivíduos, ou a menor biomassa, ou a menor área ocupada. Tá? E isso é importante porque a gente pode gerar, através desses diagramas, a gente pode tentar encaixar os padrões de comunidades dentro de modelos de abundância de espécies, através de equações ajustadas aos diagramas. São modelos, tá? Então, eles permitem também a gente buscar quais são os princípios biológicos que estão por trás da organização das comunidades. E existem 4 modelos principais, a gente vai lidar com 3 aqui, que são o broken stick, ou da vara quebrada, o log normal e a série geométrica. Então, observem aqui, a gente tem as classes de abundância, aqui no X e abundância. Aqui, preste atenção que para gerar esses modelos aqui, os valores, eles são logaritmizados, tá? Então, na vara quebrada, a gente tem a maioria das espécies com distribuição semelhante. Aqui, na geométrica, ao contrário, poucas muito dominantes, a maioria rara, e na log normal, muitas intermediárias, muitas intermediárias, poucas raras e poucas dominantes, tá? Mas a gente vai lidar em mais detalhe isso aqui. Quais são os conceitos ecológicos que estão por trás desses padrões. Então, a gente começa com os 2 mais simples, que são a série geométrica e o broken stick. A série geométrica, ela também é conhecida como hipótese do nicho pré-ocupado, ou seja, um nicho que está previamente ocupado.
né? E esse modelo aqui, ele parte do princípio de que as espécies repartem um dado recurso sequencialmente. Então, vamos pensar num exemplo de colonização do ambiente, o início do estágio de sucessão, que vocês já viram, né? Vocês vão ver mais na aula 24, na perspectiva da comunidade, mas vocês já viram elementos de ecologia com uma outra perspectiva, né? Então, vamos tentar lembrar como é que é esse processo de sucessão ecológica. Então, a gente tem inicialmente um ambiente muito pobre, né, que é colonizado aos poucos por algumas poucas espécies que são tolerantes, que conseguem, então, aproveitar desses poucos recursos. Então, a primeira espécie que chegaria nesse processo de colonização, ela aproveitaria metade dos recursos presentes. A seguinte, né, a próxima espécie que chega, ela já não tem mais essa metade aqui, esse nicho já está pré-ocupado, né? Então, ela vai pegar a metade da metade que sobrou, e assim por diante. A próxima vai pegar a metade da metade da metade, e assim por diante, tá? Então, a abundância da espécie na comunidade, ela é proporcional, ou seja, ela refletiria a fração de recursos consumido dessa comunidade, tá? E por isso que ela gera aquele gráfico que tem aquela reta, né, bastante íngreme, tá? E isso é comum, então, como eu já falei, nesses ambientes iniciais de sucessão e também em ambientes muito simples, né, ambientes estressantes, né, ou muito frios ou poluídos, tá? E aí a gente tem o outro, então olhando aqui a série geométrica, tá? Só relembrando, aqui a gente tem essa curva bem íngreme, ou seja, poucas espécies muito dominantes, tá? E as outras bastante raras. No Broken Stick ou vara quebrada, também existe, né? Também coloca a abundância das espécies como sendo proporcional ao uso de recursos, mas ao mesmo tempo essa quebra, né? Essa quebra que significa a partilha de recursos, né? Essa partilha ela ocorre simultaneamente e ao acaso. Então, assim, não é aquela situação sequencial, como mostrado anteriormente, mas elas vão fazer essa partilha de recursos ao acaso. Então, elas vão ter uma distribuição mais equitativa, tá? E elas repartem esse recurso simultaneamente, e isso, no final, acaba gerando uma equitabilidade mais alta entre as espécies. Mas agora pensem o seguinte, esses dois modelos estão lidando, eles são bastante simples, porque eles lidam como se fosse um recurso só, determinando, então, a distribuição de abundâncias dentro dessa comunidade. E o que ocorre no ambiente normalmente não é isso. Então, eles servem para descrever comunidades relativamente simples, né, e para as quais um ou poucos recursos são muito importantes, mas a maior parte das comunidades na natureza não funcionam dessa maneira. E aí a gente tem esse modelo log normal, tá? A maioria das espécies apresentaria essa distribuição, tá? Tem alguns trabalhos, alguns táxons, né, que tem trabalhos descrevendo essa distribuição, tá lá na aula 19. E aí também seria uma consequência quando você tem grandes amostras, certo? E por quê? Porque você acaba tendo essa distribuição em forma de sino aqui. Veja aqui esse histograma de pássaros lá na Grã-Bretanha, somente um exemplo, né? A maior parte das espécies, elas têm a maior parte das espécies são distribuídas, né, nesses níveis intermediários de abundância, e são poucas, muito abundantes e poucas raras, tá? E colocando isso nesse diagrama aqui, preste atenção que a gente faz esse truque logarítmico, né, digamos, para ela dar esse jeitão aqui, tá? E ela, assim, ela tem essa origem estatística, tá? E ela falha em prover um único mecanismo biológico que explique. Por quê? Porque o nicho ele é multidimensional, tá? Não existe somente um recurso que está influenciando naquela comunidade, são uma série de parâmetros físicos do ambiente, né? Uma comunidade pode estar tendo uma variação, sei lá, de pH no solo, pode ter uma variação da quantidade de predadores naquela comunidade, e isso vai ter uma série de pequenos efeitos diferentes,
tá? E que gerariam, então, essa distribuição log normal. Lembrando que o nicho, ele é multidimensional, o que vocês vão ver com mais detalhes na aula, certo? Então, vamos voltar a esse exemplo aqui, dos campos de gramíneas, lá na Inglaterra, que vocês já conhecem, e aqui vamos examinar, né, essas classes de abundância e esses padrões de distribuição, como que eles se comportam ao longo do tempo. Tá? Aqui vejam que, ao contrário do gráfico anterior, que o tempo estava passando da esquerda para a direita, aqui o tempo está passando da direita para a esquerda, aqui em 1956 e aqui em 1949. Então, vejam, aqui são plotadas cada uma das espécies, né? Cada uma dessas linhas aqui é uma comunidade em diferentes momentos no tempo, certo? E aqui em 1986, lá no início do experimento de adição de nitrogênio, tem uma distribuição próxima à distribuição log normal, tá? Voltem lá no gráfico para vocês verem. E conforme o tempo foi passando, foi diminuindo, né, a diversidade, a equitabilidade de espécies, e por fim, lá no final do experimento, existe uma reta muito semelhante à distribuição, né, ao modelo de série geométrica, tá? Com essa reta bastante íngreme aqui, uma espécie muito abundante, a próxima espécie mais abundante, ela já é bem mais rara do que a primeira, tá? Pois bem, aqui a gente tem um resuminho do que está ali nessa aula. Vocês podem encontrar parte dessas informações também na aula 19, e não basta ler só isso, obviamente, tá? Agora vocês podem ir tomar um café, dar uma descansadinha, e a gente vai passar para a segunda parte, que é a parte mais prática, que são as etapas do estudo. Mas eu vou continuar por aqui. Pois bem, quais são as etapas do estudo da comunidade? Primeiro, a gente tem que ter uma amostra padronizada, tá? Seja qual for o método de coleta ou de observação, ela tem que ser padronizada. Como é que a gente vai comparar uma comunidade se, sei lá, numa comunidade a gente coletou durante 5 minutos, na outra coletou durante 1 hora? Essas comunidades, elas não são comparáveis. Ou se a gente utilizou uma rede de 1 metro por 1 metro e na outra comunidade utilizou uma rede de 10 metros por 10 metros, né? Então, isso não é possível comparar, você não pode dizer, porque se você aumenta o esforço amostral, você vai invariavelmente aumentar a quantidade de espécies na sua comunidade, tá? Então, para poder comparar, essa amostragem tem que ser padronizada, ela tem que ser igual, tem que ter os mesmos parâmetros, tá? Bom, feita essa amostragem padronizada, a gente tem que ter uma lista com a composição de espécies, e é muito importante a gente contar com taxonomistas experientes no grupo que a gente está trabalhando, tá? Para criar uma lista taxonômica confiável, tá? Muitas vezes a gente vai conseguir ter, se a gente trabalha com aquele grupo taxonômico específico, a gente vai ter um conhecimento sobre aquele grupo, né? Vai conseguir identificar em espécies. Em outros momentos, até intercalando com esses que a gente consegue descrever espécie, em alguns momentos a gente pode só conseguir chegar até morfoespécies, ou seja, a gente sabe que aquele indivíduo que a gente está vendo ali, ele é diferente dos outros ali, mas pode ser uma espécie que a gente não sabe o nome, tá? Então, a gente pode chamar de espécie A, espécie B, ou de qualquer forma. E aqui, atenção para esse outro termo, que é muito importante, vai aparecer na prática, que são os UTOs, que são unidades taxonômicas de operacionalização. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer que a nossa unidade para entender a comunidade não necessariamente é no nível da espécie, tá? Ela pode ser uma unidade taxonômica mais ampla. Por exemplo, quantidade de quironomídeos, que é uma família de larvas aquáticas de insetos, e o que a gente consegue identificar mais facilmente, né, até essa família, e o meu outro grupo pode ser moluscos, né, ou gastrópodos, sei lá, é um grupo taxonômico bastante amplo, tá? Mas que, dependendo do objetivo do estudo, a gente pode utilizar esses níveis taxonômicos diferentes dentro da comunidade, tá? Então, a gente pode chamar isso de UTOs, unidades taxonômicas de operacionalização ou operacionais. Isso vai aparecer mais adiante novamente. Então, o exemplo da prática que vocês vão ver, são 3 tabelas diferentes, tá?
Aqui a gente tem os dados de ocorrência de espécies de peixes no rio costeiro hipotético em 5 trechos diferentes. E que informações que a gente pode obter dessa tabela? A gente tem os 5 trechos e o xizinho aqui, dizendo que a espécie ou ocorre quando tem x, ou ela não ocorre. Não tem nada marcado. Então, que informações que a gente pode obter a partir dessa tabela? Primeiro, a lista de espécies, ou seja, a composição dessa comunidade. A gente pode ver se existe uma suficiência amostral, já vou falar sobre isso. Podemos calcular a riqueza também, o número de espécies presentes em cada um desses trechos. A frequência de espécies, se elas são constantes, acessórias ou acidentais, espacialmente, ou seja, em termos espaciais, tá? Se elas são frequentes nesses 6 trechos aqui, ou se elas são, né, mais acidentais, né? E também podemos calcular a similaridade entre as localidades, né, entre esses trechos, baseando-se, então, na presença ou ausência das espécies. Tá? A outra tabela, acho que eu não falei, né, que são espécies de peixes, está escrito ali. A outra tabela também está lidando com espécies de peixes, mas ele também, a gente também consegue ver as mesmas informações da tabela anterior, só que aqui a gente tem a frequência de espécies, né, a gente pode ver isso temporalmente, veja que aqui tem os meses do ano, então já é uma avaliação temporal e não espacial. Então, a gente pode ver a frequência de espécies temporalmente e a similaridade entre meses do ano, tá? Quando que uma espécie ocorre ou não. Tá? Se o mês de março é semelhante ao de julho ou é mais semelhante ao de fevereiro, tá? Em termos temporais, seria mais óbvio que são em meses mais próximos, né? Bom, e o outro exemplo da prática, outra tabela que vai ser usada é a tabela de comparação de 3 lagoas, também espécies de peixe, tá? Estamos mantendo ao ambiente aquático para vocês até se familiarizarem com esses nomes e tal. Então, na Lagoa 1, Lagoa 2, Lagoa 3, além de ter todas as informações anteriores, porque quando a gente tem aqui a quantidade de indivíduos, a gente tem automaticamente a presença e a ausência também, tá? Então, a gente pode calcular, pode estimar todas aquelas informações das 2 tabelas anteriores, e além disso, a gente pode calcular também os índices de diversidade, porque aqui nós temos a quantidade de indivíduos de cada espécie. Aqui não temos nenhum indivíduo dessas espécies aqui na Lagoa 1, certo? Pois bem, e aí a gente tem a questão das amostras. Quantas amostras fazer para concluir que a gente conhece a riqueza de espécies? A gente faz análises de suficiência amostral. Existem várias técnicas diferentes. A mais simples, que é o que vai ser trabalhada, é a curva do coletor. A curva do coletor, aqui a gente tem comunidades de macroinvertebrados, lá no norte dos Estados Unidos. A curva do coletor, ela vai colocando nesse gráfico as espécies que são diferentes daquelas que já foram coletadas conforme a gente vai avançando na amostragem, tá? E aqui a gente tem 3 riachos diferentes e podemos ver que quando atinge essa assíntota aqui, quando cada amostragem nova, tá, passa a não incluir mais espécies novas, a gente acaba tendo uma estabilização dessa curva, tá? Então, a gente vê que nesse riachinho aqui, né, aqui em torno de 700 indivíduos, mais ou menos, a gente tem uma estabilização. Na verdade, estabilização maior aqui, né? Perto de 1.000 indivíduos. Tá? Aqui a gente não sabe, tem uma amostragem muito pequena, provavelmente essa curva ia continuar a subir, e aqui ela também continua dando uma subida, de modo que nesse riachinho aqui, provavelmente terão que ser feitas mais coletas para conseguir abarcar todas as comunidades presentes. Tá? Vocês vão trabalhar isso na aula prática. Então, aqui, cada novo indivíduo coletado pode adicionar uma nova espécie, e aqui, novos indivíduos não revelam mais novas espécies. Essa aqui é uma técnica um pouco mais rebuscada, que são técnicas de rarefação, só para vocês saberem que isso existe, e elas servem especialmente para vocês compararem comunidades que têm uma amostragem não equivalente, tá? Quando a gente não pode comparar, porque em uma das comunidades a gente tem uma quantidade de indivíduos muito menor.
Tá? Então, o que a rarefação diz é quantas famílias, ou TOs, aqui no caso desse exemplo, tá? Pode ser quantas espécies também, seriam amostrados se somente os 454 indivíduos, que é o máximo dessa comunidade que tem menos indivíduos aqui, fossem amostrados em cada um desses 3 córregos. Tá? E aqui, esse gráfico é muito interessante, porque ele demonstra comunidades diferentes e a curva de acumulação das espécies. Então, vejam que aqui, enquanto as espécies de plantas de Michigan, tá? Que é essa floresta temperada aqui em vermelho, e as aves tropicais da Costa Rica, elas começaram a atingir essa estabilização aqui da curva. Essa outra aqui das bactérias de solos tropicais da Amazônia, aqui ela foi tão alta, tá, que cada nova amostra, tá, continha uma espécie diferente, tá? E aqui sem nenhum sinal de que isso aqui fosse estabilizar, tá? E essas outras aqui também, né, bactérias orais humanas e traços tropicais também tem, não dão um sinal já de que vão começar a estabilizar, mas não estabilizaram ainda. Então, vocês podem olhar um pouco mais calma isso daí. E, por fim, chegando à simulação, isso vocês vão trabalhar na prática também, eu gostaria que fossem se familiarizando com essa simulação, é a simulação de uma comunidade de macroinvertebrados de riachos. Vocês podem acessar esse site aqui, acessar o simulador aqui. Então, você vai ter um rio hipotético, né, um rio experimental aqui na simulação, com fluxo da água correndo da direita para a esquerda, e conforme esse aqui está tudo em inglês, mas tem uma tradução disso, conforme vai passando a água aqui, os organismos, esses macroinvertebrados que estão à deriva, eles podem ser pegos, né, com uma redinha, e aqui vai se formando uma curva acumulativa das espécies, a curva do coletor. Tá? Então, aqui tem os comandos que vocês vão ver na aula prática. Tá? Vocês podem pegar esse slide aqui ao entrarem lá, para irem já se familiarizando com essas coisas. E aqui, dentro dessas caixinhas, é como se estivessem em campo, como se estivessem na margem desse rio ou riacho, diversas caixinhas onde vocês vão colocando os organismos de diferentes espécies, cada um numa caixinha. E aí, no final, vocês vão poder contar, ou seja, vocês vão ter a abundância relativa de cada uma, para poder calcular a comunidade. Então, aqui a gente tem exemplos de UTOs, tá? A gente tem caramujo, que é uma unidade bastante ampla, né? Efemerópteros, que é uma ordem de insetos, Coridaline, que é uma subfamília de insetos. Então, aqui a gente tem UTOs, né, de níveis taxonômicos diferentes, tá? E com as traduções para português que vocês podem usar para o trabalho também. Então, aqui vocês têm comandos que abrem a rede, depois fecham a rede, vão coletando os bichinhos que caem aqui em cima dessa rede, vão sendo passados, cada um para sua caixinha, e no final existe uma curva acumulativa que é gerada automaticamente, tá? Aqui pode ser variada a velocidade do rio, o tempo, né? E aqui o nível de poluição. Tem nível nenhuma poluição, poluição moderada e poluição severa. Tá? E a partir dessas caixinhas aqui, vocês podem formar uma tabela, semelhante àquelas que a gente já viu, com cada uma dessas UTOs e a quantidade de indivíduos coletados, tá? Então, as tarefas para a prática seriam se familiarizar com a simulação, obter e comparar as curvas do coletor, entender, né, saber interpretar essas curvas e organizar as tabelas com abundância de espécies. Então, bom trabalho